Salve, salve amigos do canal, muito bom dia. Hoje o tempo está bem bonito e eu vou dar um passeio aqui pela cidade de Madrid e passar por alguns pontos turísticos agora pela parte da manhã e da tarde para mostrar um pouquinho para vocês. Já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like no vídeo, ative o sininho também e vamos em frente nesse nosso passeio de hoje aqui pela cidade de Madrid. Eu estou aqui na Praça Tício de Molina. Vamos andando aqui que eu vou mostrando para vocês. Tem um metrô logo aqui ao meu lado esquerdo. Nessa hospedagem que eu tô aqui, Art 7 Hostel. Eu já fiz um vídeo aqui exclusivo da hospedagem aqui no canal. Ela é muito boa, a localização é muito boa. Tem vários mercadinhos aqui, ali do outro lado da rua ali. Tem um Carrefour Express, que é 24 horas. Tem o Lidl. Tem muita na rua de trás, né? Tem restaurante, tem pizza, enfim, tem várias coisas ao lado da hospedagem aqui. Muito boa essa localização aqui, eu recomendo demais. Apesar do céu estar azul nesse momento, mas tá um friozinho, tá? Tá uns 14 graus, não tá ventando, mas tá uma sensação gelada, sabe? Então, quando vierem para cá, se atentem a essa questão da vestimenta, né? Trazer o casaco de frio, se possível, né? Comprar aqui, porque aqui os casacos são mais potentes do que trazer do Brasil, né? Eles são confeccionados justamente para o frio da Europa, que é diferente do frio do Brasil. Então, eu recomendo comprar aqui, vai numa loja dessa aí, estilo Decathlon, né? E pega um casaco potente, traz gorro também para quem for friorento, que nem eu. Traz gorro, traz luva, né, bota. É sempre bom se proteger do frio. Estou chegando aqui num dos principais pontos turísticos aqui da cidade de Madrid, Praça Maior. Deixa eu dar uma dica para vocês. Dentro dessa praça tem vários restaurantes. Você pode comer e beber. Mas no entorno também tem. Então no entorno dessa praça costuma ter uns preços melhores, né? Os restaurantes costumam ser mais econômicos do que dentro da praça. Então, se você quiser economizar, né, não coma ou beba dentro da Praça Maior. Procure restaurantes no entorno, que fica um pouquinho mais em conta aí. Cheguei aqui dentro da Praça Maior, um dos principais pontos turísticos aqui de Madrid. Essa praça ela foi inaugurada em 1620. No reinado de Filipe III, inclusive aquela estátua de bronze ali na frente em homenagem a ele, né? Uma outra situação interessante aqui, são 3 andares desses prédios aqui e 237 varandas no total. E lá no passado, os reis e os nobres eles ficavam debruçados ali assistindo tudo que acontecia na praça. Interessante, né? Uma outra coisa também, nessa questão dos nobres e dos reis ficarem debruçados nessas varandas aqui para ver o que acontecia na praça, né? Acontecia de tudo aqui, desde coroações reais, até touradas, festas populares e até julgamentos e execuções da Inquisição Espanhola. Além disso, essa praça aqui ela já pegou fogo 3 vezes. É interessante, né? Esse aqui na minha frente é o prédio principal. Se chama Casa da Padaria. Antigamente ela controlava o preço do pão na cidade para evitar crises.
Deixa eu passar uma informação para vocês. Agora eu vou andando para um outro ponto turístico aqui, chamado Porta del Sol. Aqui nessa praça maior, vocês precisam tomar um pouco de cuidado, porque existem algumas pessoas que ficam te abordando, oferecendo bracelete de graça, tá? Isso é um golpe muito comum que tem aqui na Europa. Eles primeiro chamam tua atenção. No meu caso específico aqui, o rapaz elogiou a minha bota para chamar a atenção, para depois te enrolar, e ele acaba te oferecendo esse bracelete de graça, mas nunca é de graça. Quando você pega o bracelete, aí ele vem atrás de você pedindo dinheiro, mostrando foto de filho, de família, falando que precisa de dinheiro, e se você não der, eles ficam um pouco agressivos. Então tomem muito cuidado em relação a esse golpe. Por mais que tenham policiais aqui, mas ainda assim eles fazem isso. Inclusive, no meu caso, o rapaz chegou a jogar o bracelete e eu deixei cair no chão. Não peguei, falei não, obrigado, e virei as costas e fui embora. Então tomem muito cuidado com esse tipo de golpe aqui, que é muito comum na Europa. Já estou chegando aqui na Porta del Sol. Esse nome ele vem do século XV, quando existia uma muralha cercando aqui a cidade, e um dos seus portões de entrada ficava exatamente aqui, apontado para o leste, onde o sol nasce. Então é um local muito turístico. Outro ponto também que eu considero como parada obrigatória. Nesse local aqui também tem uma placa de pedra, né, que é muito famosa, se chama Quilômetro Zero. Então é a partir dessa placa que é o ponto exato, que tem todas as medidas, né? São as medidas de todas as distâncias das rodovias radiais aqui da Espanha. Tem a numeração das ruas de Madrid, que também começa aqui nessa placa. Então é bem interessante. Essa estátua aqui de bronze, mais aqui na frente, né? Ela é do rei Carlos III. É uma estátua de bronze montada a cavalo. Ele governou aqui no século XVIII, né, e é conhecido como o melhor prefeito de Madrid. Isso porque durante o reinado dele, né, a cidade aqui passou por grande modernização, ganhando calçamento, iluminação, sistema de esgoto. Então foi um reinado bem importante aqui da época. Cheguei aqui na última parada do meu roteiro de hoje, Palácio de Madrid, aqui do meu lado direito, e do lado esquerdo, Catedral Santa Maria Real de Almudena. Eu acho que é assim que se fala. Outro ponto turístico obrigatório, esse palácio aqui de Madrid, ele tem uns pontos interessantes. Por exemplo, esse palácio aqui, ele é o maior palácio em uso de toda a Europa Ocidental. Ele tem mais de 130 mil metros quadrados e mais de 3.400 quartos. Só para vocês terem uma ideia, esse palácio ele é o dobro do tamanho do Palácio de Versalhes na França. A família real ela não mora mais aqui, né? Mas ele é usado para cerimônias, né, de Estado. Né? Então, assim, é muito legal esse palácio aqui. Eu não vou entrar hoje, né, mas tem como entrar também. Já a catedral aqui do meu lado esquerdo, olha como é que ele é bonito. E muito grande, né? Vale a pena, cara. Vale a pena vir para conhecer. Tem aqueles bichinhos ali também pedindo dinheiro. E aqui a minha esquerda, a catedral aqui, ela tem uma parada interessante também. Ela parece antiga, mas ela não é, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Ela parece antiga, mas ela não é. Ela começou a construção lá no final do século XIX, passou por guerra, interrupção, e ela só foi totalmente concluída e consagrada pelo Papa João Paulo II em 1993. Interessante, né? Então, assim, ela, apesar do início da construção dela
ter sido do século XIX, mas ela só terminou em 1993. Estou chegando aqui no final. Olha a vista que tem daqui. Muito bonita essa vista aqui da cidade de Madrid. Olha como que é. Bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou encerrar o vídeo com essa vista maravilhosa aqui da cidade de Madrid. Se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo. Ative o sininho para toda vez que eu postar o vídeo você receber as notificações. Compartilhe o vídeo também nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.